E aí galerinha, sou o Nerd Negro chegando mais uma vez no canal, fazendo mais um vídeo. Lembrando para você ainda que não é inscrito, inscreva-se no canal, dê o seu likezinho e deixando aí o nosso jargão sempre, tá ok? Se você é um fodão, mete o dedão e ajuda o negão aí assim no vídeo. Antes de mais nada, eu quero agradecer ao pessoal que está se inscrevendo. Chegamos a 1.120 inscritos aproximadamente e tal. E a cada dia tem um pessoal se inscrevendo aí assim tal, nos ajudando no canal. Então, pessoal, muito obrigado aí assim por vocês estarem se inscrevendo no canal, por vocês estarem entrando aí assim tal, deixando os seus comentários. Não esqueça de ativar o sininho, não esqueça também assim tal de deixar os seus comentários. E hoje, no vídeo, nós vamos estar falando sobre o seguinte, sobre viagem no tempo. Exatamente. É possível? Não é possível? É algo apenas da ficção científica? É algo que nós vemos apenas em jogos de videogame? É algo que nós vemos aí assim apenas, vamos dizer, na ficção científica? Ou é algo que está sendo estudado já, vamos dizer assim, pelos cientistas da NASA? Existem pessoas aí assim que têm dito que a CIA, tá? Que é a Companhia de Investigação Americana, ela já tem um projeto estudando a viagem no tempo, e na qual algumas pessoas já conseguiram viajar no tempo, usando aí assim a teoria da relatividade de Einstein, né, tal, dizendo que automaticamente, se você pegar de um ponto X até um outro ponto, você consegue viajar aí assim entre os universos, vamos dizer assim, né? E aí entra aquela teoria, vamos dizer assim, de que existe mais do que um universo. Se uma pessoa mudar, por exemplo, se ele for para o passado, ele consegue mudar alguma coisa, aí fica aquele negócio, né, tal. Uma vez uma pessoa perguntou para mim, mas se eu voltasse lá no tempo de Hitler, por um exemplo, né, se eu chegasse lá e matasse o Hitler, ia mudar alguma coisa? Tá? E aí, não vamos tão longe assim na história, né? Vamos na minha vida mesmo e na sua vida. Quem sabe você já não fez essa pergunta. Com certeza, você, como eu também, já tomamos muitas e já fizemos muita cagada na vida. Já fizemos também coisas que você se arrependeu. Ou coisas que você não se arrependeu e gostaria ali assim tal de ter vivido. Ou seja, a nossa vida é sempre cheia de paradigmas, de momentos em que você precisa tomar decisões, de momentos em que você precisa ou ir para a esquerda ou para a direita, tá? De momentos em que você precisa fazer alguma coisa importante ou não fazer, tá? E por exemplo, se você não tomasse essas decisões, iria mudar alguma coisa? Tá? Por exemplo, eu, um homem, tal, tenho filhos, se eu não casasse, se eu não tivesse conhecido assim alguém, meus filhos seriam nascidos? Fazer com que eu não conhecesse essa pessoa iria mudar a história? Mais ainda a pergunta, se eu não tivesse conhecido essa pessoa, eu seria o homem que sou hoje? Ou digo assim, numa questão intelectual, uma questão filosófica até, porque algumas situações da minha vida fizeram e acabaram moldando a minha história para que eu me tornasse a pessoa que sou hoje. Por exemplo, eu servi o exército, e ali no exército eu conheci muitas pessoas, mandando um alô aí assim pro pessoal aí que foi do primeiro RCG, que com certeza vai ver esse vídeo. Cara, se eu não tivesse participado ali daqueles momentos, será que hoje eu seria a mesma pessoa? Eu teria o mesmo pensamento? Eu teria o mesmo pensamento filosófico? Eu teria o mesmo pensamento político? Eu teria o mesmo pensamento para a vida, para com as pessoas? Será que eu ainda estaria vivo? Não fica essas perguntas aí. Veja bem, para nós explicar um pouquinho isso, você vai ver muitos filmes, né, já pegaram assim, essa teoria. Nós vemos aí assim, até os X-Men mesmo já fizeram um filme sobre isso, né? Dias de um Futuro Esquecido, na qual
o Wolverine volta no passado e muda algumas coisas ali assim, criando uma nova coisa ali assim tal, e depois dá a impressão que uma hora ele acorda e ele fala, voltei para o futuro, né? E nesse meio tempo ele estava vivendo como? Até ali. Era um outro universo, era um outro momento. Dá-se a entender o quê? Que ele viveu no automático até ali, e depois dali ele esqueceu tudo, e ele precisava relembrar, porque nesse momento a gente pergunta, e a alma do cara? Fica onde? Hã? A alma é física ou é espiritual? Hã? Vem uma série de perguntas aí assim tal, e se você puder me responder, pode responder isso aí assim nos comentários, tá pessoal? Deixa aí no comentário, vamos criar uma polêmica aí assim legal. É legal que você esteja assim interagindo com a gente aí assim nessa questão, tá ok? Um filme que relata muito isso também assim é aquele filme A Máquina do Tempo, né? Aonde um cientista ele acaba viajando no tempo para tentar salvar, vamos dizer assim, a sua namorada, ou seja, a sua noiva que acabou morrendo. E aí cria-se um looping. Por quê? Porque ele só criou a máquina do tempo para poder salvar ela. Né? E toda vez que ele voltava, ela acabava morrendo. Ele pensava, vou buscar a resposta no passado. Toda vez que ele voltava no tempo, tal, quem assiste o filme e tal, estou dando um pouquinho de spoiler aqui, né? Ele acaba tendo coisa. E depois, quando ele vê que não adianta, ele vai pra frente lá, né? E o que acontece? Ele tem ali uma outra revelação, né? Ou seja, ele só construiu a máquina do tempo porque ele precisava salvar a sua noiva. E quando ele consegue compreender que se ela não tivesse morrido, ele não teria construído a máquina, automaticamente cria um looping. Ela precisaria morrer para que ele pudesse voltar e pudesse estar ali novamente. Então cria-se um problema aí, assim, nesse momento. E aí é aquele negócio. Filmes como O Exterminador do Futuro, por exemplo, né? Na qual o robô ele acaba voltando para matar assim tal o cara que seria, na verdade, o cara que iria destruir os exterminadores. Só que aí fica aquela pergunta, né? Se o pai dele voltou do futuro e ele fez com que o pai dele automaticamente voltasse, todo mundo conhece essa história, cria-se um looping, porque se ele não voltasse, o cara não viveria e automaticamente ele não nasceria, e aí cria-se uma coisa que é impossível. Como é criar um futuro alternativo se automaticamente ele não poderia ter nascido? Né? Então cria-se esses problemas aí assim e tal. Então vamos entender isso. Como é que o pessoal, qual que é a teoria que eles usam para isso? É a teoria do buraco de minhoca. Né? O buraco de minhoca é o quê? Na física, o buraco de minhoca ele é na verdade uma característica topológica e hipotética de um contínuo espaço-tempo que vai unir dois pontos específicos no espaço, fazendo com que, se a pessoa atravessar esse ponto, ele vai chegar num outro ponto ao mesmo tempo. Então o que seria isso? Vamos explicar assim, é como se fosse uma folha de papel. Um fato muito fácil de explicar é assim, imagine dois pontos, como se fosse a ponta dos meus dedos aqui. Tá? E se isso fosse uma folha de papel? Vamos pegar um livro aqui, só para você entender. Eu tenho um ponto aqui e um ponto aqui. E essa seria a reta para poder chegar-se até esse ponto. Esse é o espaço-tempo. Então digamos que aqui fosse 1990 e aqui 2018. Como que isso poderia chegar daqui para cá? Eu não conseguiria chegar daqui a aqui, tal. Mas a teoria do buraco de minhoca, o que acontece? Existe uma dobra no tempo. É como se esse livro acabasse se dobrando. E aí os dois pontos se unem. E se os dois pontos se unem, automaticamente, através de uma máquina ou qualquer coisa, a pessoa conseguiria atravessar e chegaria de um ponto a outro. Porém, aí é que fica a questão. Para você poder atravessar de um ponto a outro, teria que haver do outro lado já uma tecnologia preparada para que você pudesse chegar lá. Então, há essas grandes barreiras aí assim no entendimento humano. Já existem pessoas que dizem que essa tecnologia já existe e dizem que essa tecnologia já foi feita e que os governos não falam aí porque eles gostam de ficar manipulando, né? Gostam de fazer as coisas aqui e ali, e muitas vezes a gente não entende as coisas que acontecem assim no meio político e tudo mais,
porque eles guardam essa tecnologia para dominar aí assim tal a vida dos cidadãos comuns e dessa forma poderem ir adiante. O que você acha? Você acha que isso é verdade, que não é? Deixe o seu comentário aí assim para nós. Uma outra questão que o pessoal fala muito é que é o seguinte, que já houve alguém que fez parte desse projeto, né, e que automaticamente é um agente que acabou fugindo aí assim da CIA e que revelou ao mundo aí assim tal. Vou estar deixando aí assim o vídeo dele na descrição. E aí você tira a sua conclusão, tá? O interessante é o seguinte, é que para a minha vida, a sua vida, para a nossa vida, o que isso muda, tá? Qual que é o efeito básico disso, tá ok? Dê a sua opinião aí agora e fale para nós assim, se você tivesse a oportunidade de voltar no passado, o que você mudaria, tá? Ou não mudaria nada? Fica a dica aí para você, tá? Eu sou um Nerd Negro, se gostou do vídeo, dá o seu likezinho de gostei, se não gostou, nos fale porque não gostou e assim nós vamos poder aprimorar as coisas do canal. Sou um Nerd Negro, fui!